Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar das cadeias carbônicas, portanto o tema dos cadeias carbônicas. Bom, nós sabemos que os átomos de carbono podem se ligar entre si formando estruturas estáveis que nós chamamos de cadeias carbônicas. A pergunta é, o que é uma cadeia carbônica? Simples, uma cadeia carbônica é uma sequência de átomos de carbono ligados entre si por meio de ligações covalentes. Então, mais uma vez, uma cadeia carbônica é uma sequência de átomos de carbono ligados entre si por meio de ligações covalentes. Então, nós vamos exemplificar aqui uma cadeia carbônica qualquer, né? Vamos supor que eu tenha aqui isto aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia carbônica, uma sequência de átomos de carbono que estão ligados entre si por meio de ligações covalentes. Bom, nós podemos fazer a classificação das cadeias carbônicas usando vários critérios. Uma das primeiras coisas que nós temos que saber fazer é classificar aqui o átomo de carbono dentro da cadeia carbônica. Então, vamos falar aqui, neste caso, da classificação, neste caso, das cadeias carbônicas. Então, vamos falar da classificação das cadeias carbônicas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer o quê? Classificação, neste caso, dos átomos de carbono numa cadeia carbônica. Então, temos que classificar os átomos de carbono numa cadeia carbônica. Então, para que nós possamos fazer essa classificação, nós vamos considerar aqui um exemplo genérico, bem simples, de uma cadeia carbônica. Então, vamos supor que eu tenho uma cadeia carbônica que nem esta aqui. Então, eu tenho aqui uma cadeia carbônica genérica, né? Só para que nós possamos entender a lógica, né? Então, eu tenho aqui esta cadeia carbônica. Então, nesta cadeia carbônica aqui temos que classificar cada átomo de carbono. Então, como é que nós vamos fazer isso? Algo tão simples. Vamos aqui verificar cada carbono com quantos outros carbonos ele se liga. Então, vamos analisar este carbono aqui. Este carbono aqui está ligado a quantos carbonos? Então, este carbono aqui ligou-se a apenas este átomo de carbono. Ou seja, este carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então, a todo o carbono que se liga a apenas um outro átomo de carbono, então esse carbono é chamado de carbono primário. Vejam que este carbono aqui ligou-se a apenas um outro átomo de carbono. Então, ele se ligou a, no máximo, um outro carbono. Então, ele é chamado de carbono primário. Então, vamos colocar aqui o número 1. Então, o número 1 representa aqui o que nós chamamos de carbono. Carbono primário. Então, vamos verificar também se temos outros carbonos aqui primários. Então, este carbono também ligou-se a apenas um outro carbono. Então, ele é também um carbono primário. Este carbono aqui ligou-se a apenas um outro carbono. Então, este aqui é um carbono primário. Então, sempre aquele carbono que estiver ligado a, no máximo, um outro carbono é um carbono primário. Este aqui ligou-se a apenas um carbono. Este carbono ligou-se a apenas um carbono. Este carbono ligou-se a apenas um carbono. Então, esses aqui são carbonos primários. Este aqui está ligado a apenas este aqui. Então, também é um carbono primário. Este aqui ligou-se a apenas este. Então, também ligou-se a um outro carbono. Então, é um carbono primário. E vamos verificar o que acontece com os outros carbonos. Então, ora vejamos. Este carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Então, vamos lá. Este carbono ligou-se a este carbono e a este aqui. Ou seja, este carbono aqui está ligado a dois outros carbonos. Então, nós vamos chamar este carbono de carbono secundário. Vamos usar o 2 só para simbolizar. Então, o 2 representa o que nós chamamos de
carbono secundário. Um carbono que está ligado a outros dois carbonos, no máximo. Agora, vamos analisar os outros carbonos aqui. Este carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Este carbono está ligado a 1, 2, 3. Então, este carbono está ligado a 3 outros carbonos. Então, é o carbono terciário. Vamos usar o 3 para simbolizar. Então, aqui vamos ter 3, que representa o carbono. O carbono que é terciário. E, por fim, notamos aqui que temos o quê? Este carbono ligou-se a quantos carbonos? Este aqui está ligado a 1, 2, 3 e 4. Ou seja, este carbono aqui ligou-se a 4 outros carbonos. Então, esse carbono é chamado de carbono quaternário. Vamos usar o 4 para simbolizar. Então, 4 aqui representa o carbono quaternário. Então, mais uma vez, em jeito de resumo, o carbono primário é aquele que se ligou a, no máximo, um outro carbono. O carbono secundário é aquele que se ligou a, no máximo, 2 outros carbonos. O carbono terciário é aquele que se ligou a, no máximo, 3 carbonos. E o carbono quaternário é aquele que se ligou a, no máximo, 4 carbonos. Então, vamos lá. Nesta cadeia aqui, quantos carbonos primários nós temos? Ora, vejamos. Temos aqui um carbono primário, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Então, podemos dizer aqui que temos ao todo 5 carbonos primários. Agora, quantos carbonos secundários? Só temos um. Então, temos aqui apenas um carbono secundário. E o carbono terciário, quantos nós temos? Temos apenas este aqui. Então, temos apenas um. E os quaternários, temos apenas um carbono quaternário. Então, também temos um. Então, basicamente, é assim como nós podemos classificar os átomos de carbono numa cadeia carbônica. E agora vamos falar de um outro critério. O outro critério é este aqui. Quanto ao fechamento da cadeia, neste caso. Então, quanto ao fechamento da cadeia, nós podemos ter o quê? Podemos ter aqui duas coisas. Podemos ter aqui as chamadas cadeias. Cadeias o quê? Abertas ou acíclicas. Então, nós podemos ter as cadeias abertas ou acíclicas. O que é que seria uma cadeia aberta ou acíclica? Bom, eu hei de colocar aqui um exemplo e nós vamos perceber muito bem isso de cadeia aberta ou acíclica. Então, vamos colocar aqui esta cadeia aqui. Ora, vejamos aqui. Esta cadeia carbônica aqui apresenta o quê? Apresenta esta extremidade e esta aqui. E aqui só temos basicamente o quê? Carbonos primários e secundários. Então, uma cadeia aberta ou acíclica é aquela que apresenta no mínimo 2 extremidades e não forma nenhum ciclo. Temos aqui esta extremidade e esta aqui, mas essas extremidades não se ligam entre si formando um ciclo. Então, esta é uma cadeia aberta ou acíclica. Nós podemos até ter uma cadeia aberta escrita assim. Podemos ter uma cadeia aberta assim. Podemos ter uma cadeia aberta assim, por exemplo. Então, não significa que sempre vai ser linear como este. Aqui temos esta extremidade e temos esta aqui. Então, também uma cadeia aberta. Por quê? Porque os átomos de carbono aqui não se ligam entre si formando um ciclo. Então, neste caso, temos esta extremidade e esta aqui, que não se ligam entre si. Então, esta é uma cadeia aberta ou acíclica. Então, podemos ter também aqui as chamadas, vamos lá, aqui vamos ter também as chamadas cadeias fechadas ou, neste caso, cíclicas. Também podemos ter as cadeias fechadas ou cíclicas. Então, neste caso aqui, eu vou de colocar um exemplo bem simples, mas porque eu tenho uma cadeia bem simples, que nem esta aqui. Então, tenho uma cadeia mais ou menos que nesta aqui. Então, vejam aqui que neste caso os átomos de carbono ligam-se entre si, mas formando um ciclo. Então, esta aqui é uma cadeia fechada. Quando os átomos de carbono ligam-se entre si para formar um ciclo,
Então, esta é classificada como sendo uma cadeia fechada ou cíclica, que é diferente da cadeia aberta. E também podemos falar aqui acerca das cadeias mistas. Então, cadeias mistas. Um exemplo é mais fácil de perceber. Vamos supor que eu tenho uma cadeia escrita desta maneira. Uma cadeia escrita desta maneira. Então, vejam aqui que temos aqui esta parte aqui em que temos esta extremidade e esta aqui. Então, se eu fechar isso aqui, eu tenho uma cadeia aberta aqui. Mas se eu for a considerar também esta parte, eu noto que tenho uma cadeia fechada. Então, esta aqui combina as duas. Uma cadeia aberta, assim como uma cadeia fechada. Então, é uma cadeia mista. Aberta e fechada ao mesmo tempo. Então, basicamente é assim como nós podemos classificar as cadeias carbônicas quanto ao fechamento. E também temos um outro critério aqui. Então, vamos ter aqui quanto, neste caso, a posição, neste caso, é dos átomos. Um outro critério de classificação. Então, quanto à posição dos átomos, o que é que nós podemos ter aqui? Quanto à posição dos átomos, o que é que nós podemos ter aqui? Na verdade, nem é posição, é sim disposição, né? Quanto à disposição dos átomos, então aqui é disposição. Disposição. Né? Quanto à disposição dos átomos. Então, neste caso, nós vamos citar aqui as chamadas cadeias normais, ou cadeia normal, ou lineares. Ou seja, quanto à disposição dos átomos, as cadeias carbônicas podem ser normais ou lineares. Então, neste caso aqui, podemos citar uma cadeia que nem esta aqui. Então, neste caso aqui, vejam que temos uma cadeia totalmente linear ou então uma normal. Uma cadeia normal, o que é? É uma cadeia que não apresenta nenhuma ramificação. Então, neste caso aqui, só temos apenas uma sequência de átomos de carbono, mas não temos aqui nenhuma ramificação. Então, esta é uma cadeia normal ou linear. Sempre que nesta cadeia tivermos, sobretudo, carbonos primários e secundários. Então, temos aqui uma cadeia normal ou linear. Além disso, nós podemos ter aqui também as chamadas, neste caso, cadeias, ok? Ramificadas. Então, existem também as cadeias ramificadas. Então, neste caso, vejam o seguinte. Se eu tiver uma cadeia carbônica, que nem esta aqui, se eu tiver agora uma cadeia aqui, né? Esta aqui, vejam aqui que esta já não é uma cadeia normal. Por quê? Porque tenho agora uma ramificação. Tenho pelo menos aqui um carbono terciário. Para que seja uma cadeia normal ou linear, eu só posso ter o quê? Carbonos primários e secundários só. Mas aqui tenho, além de carbonos primários e secundários, tenho pelo menos um carbono terciário. Então, sempre que isso acontecer, eu terei uma cadeia ramificada. Então, este aqui é uma ramificação. Este aqui é uma ramificação ou cadeia lateral em alguns casos. Então, uma cadeia normal não apresenta ramificações e uma cadeia ramificada tem sempre uma ramificação aqui. Então, é assim como nós podemos classificar as cadeias quanto à disposição, neste caso, dos átomos. E também temos um outro critério aqui, quanto à natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos, nós podemos ter aqui o que nós chamamos de cadeias homogêneas. Então, o que seria uma cadeia homogênea? Um exemplo fica mais fácil de perceber. Vamos supor que eu tenho aqui uma cadeia que nem esta aqui. Então, vejam aqui que aqui só tem uma sequência apenas de átomos de carbono ligados entre si. Então, sempre que numa cadeia carbônica
tiver apenas átomos de carbono ligados entre si, então essa é uma cadeia homogênea. Aqui é a sequência de apenas átomos de carbono. Então, esta aqui só apresenta átomos de carbono ligados entre si. Então, esta é uma cadeia homogênea. Além das cadeias homogêneas, nós podemos ter aqui as chamadas cadeias heterogêneas. Então, as cadeias heterogêneas. O que são as cadeias heterogêneas? Um exemplo fica mais fácil de perceber. Vamos supor que eu tenho aqui. Agora vejam aqui o que aqui eu posso ter. Então, vejam aqui a diferença. Aqui só tem uma sequência de átomos de carbono ligados entre si, por isso tenho aqui uma cadeia homogênea. Mas aqui eu noto que entre os átomos de carbono eu tenho um átomo diferente. Então, neste caso, este átomo diferente que está aqui é chamado de heteroátomo. Então, sempre que numa cadeia carbônica entre dois carbonos eu tiver um átomo diferente de carbono, então essa é uma cadeia heterogênea. Bom, este átomo aqui, que é diferente de carbono, nós chamamos de heteroátomo. Para que um átomo sirva de heteroátomo, no mínimo deve ser o quê? Bivalente. Ou seja, deve fazer mais de uma ligação química. Ou então, trivalente. Então, neste caso aqui, os principais heteroátomos, ou seja, átomos que podem aparecer no meio da cadeia carbônica, podem ser o quê? Neste caso, podemos ter o oxigênio, como exemplo daqui. Podemos ter o caso do nitrogênio. Podemos ter o caso do enxofre. Então, esses aqui são os principais heteroátomos que podem aparecer no meio da cadeia carbônica. Os halogênios não são heteroátomos. Hidrogênio também não é heteroátomo. Por quê? Porque só fazem uma ligação química. Para que um átomo funcione como heteroátomo, deve fazer, no mínimo, 2 ligações químicas. Então, neste caso aqui, tem uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque entre dois átomos de carbono tem um outro átomo diferente. Então, sempre que isso acontecer, a cadeia é heterogênea. Mas atenção, alguma coisa aqui tem, neste caso, complicado as pessoas. Vamos supor que eu tenha esta cadeia aqui. Vamos supor que eu tenha esta cadeia aqui. Então, vamos supor que a cadeia seja escrita desta maneira aqui. Então, esta cadeia aqui não é uma cadeia heterogênea. É uma cadeia homogênea. Por quê? Porque, apesar de eu ter aqui o oxigênio, este oxigênio aqui não está entre dois átomos de carbono. Para que a cadeia seja, neste caso, heterogênea, o outro átomo que é diferente de carbono deve estar entre dois átomos de carbono. Mas aqui, este oxigênio não está entre dois átomos de carbono. Por isso, esta cadeia aqui não é heterogênea, é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque o oxigênio aqui é diferente sim de carbono, mas ele não está, neste caso, entre os átomos de carbono. Então, preste atenção a este fato para que, neste caso, uma cadeia seja heterogênea, o outro átomo que nós chamamos de heteroátomo deve estar entre os átomos de carbono. Neste caso aqui, este oxigênio não está entre átomos de carbono. Então, esta aqui é sim uma cadeia homogênea. Então, basicamente, é isto aqui que nós temos aqui. E também podemos fazer aqui a classificação das cadeias carbônicas, falando aqui de um outro critério. Então, qual é este outro critério que nós vamos falar dele aqui? Vamos falar das cadeias quanto a, neste caso, vamos falar das cadeias quanto a saturação. Então, quanto a saturação. Então, quanto à saturação, como é que nós vamos classificar as cadeias? Vamos lá. Nós podemos ter aqui as chamadas o quê? Cadeias saturadas. Ok, vamos lá. Um exemplo fica mais fácil de perceber. Então, quando é que a cadeia vai ser saturada? Vamos lá. Ora, uma cadeia vai ser saturada quando entre átomos de carbono só tivermos ligações simples. Então, neste caso aqui, todas as ligações entre os carbonos são ligações simples. Então, esta é uma cadeia saturada. Então, atenção a alguma coisa também muito importante. Se eu tiver, por exemplo, uma cadeia que nem esta aqui, uma cadeia que nem esta aqui,
Esta aqui é também uma cadeia saturada. Por quê? Porque a dupla ligação aqui não está, neste caso, entre os átomos de carbono. Mas antes disso, nós vamos falar aqui das cadeias insaturadas para que nós possamos, de fato, entender essa diferença. Depois vamos voltar para este exemplo aqui. Preste atenção a isso. Primeiro, falamos das cadeias saturadas e temos também as cadeias, o quê? As cadeias insaturadas. Bom, quando é que uma cadeia vai ser insaturada? Então, temos aqui um exemplo, fica mais fácil de perceber. Então, fica mais fácil de perceber quando eu tenho um exemplo. Ok, vamos lá colocar um outro exemplo. Então, uma cadeia vai ser insaturada quando apresentar o quê? Pelo menos uma dupla ligação entre os átomos de carbono ou então uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, sempre que numa cadeia carbônica eu tiver entre átomos de carbono uma dupla ligação ou então entre átomos de carbono uma tripla ligação, então essa é uma cadeia insaturada. Quando eu tiver apenas ligações simples, essa é uma cadeia saturada. Quando eu tiver uma ligação dupla ou uma tripla, é uma cadeia insaturada. Agora, voltemos para este exemplo aqui. Aqui, notamos que temos sim uma dupla ligação. Aqui temos a dupla ligação. Mas será que esta dupla ligação aqui está entre dois carbonos? Não. Então, sempre que a dupla ligação não estiver entre dois átomos de carbono, essa cadeia vai ser o quê? Saturada. Porque entre átomos de carbono só tenho ligações simples. E quando eu tenho ligações simples entre os carbonos, a cadeia é saturada. Então, esta aqui não é uma cadeia insaturada. É saturada. Apesar de eu ter aqui uma dupla ligação, porque esta dupla ligação não está entre carbonos. Para que seja insaturada, a dupla ligação deve estar entre dois carbonos. Ou então, a tripla ligação entre dois carbonos. Então, em termos gerais, temos basicamente isso. Bom, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca das cadeias carbônicas e sua classificação, e até a próxima aula.